Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Thomas Sowell, da obrigação moral de ser cético, da Biblioteca Crítica Social, da Realizações, se eu não me engano, é Realizações Editora, do Fernando Amed, com essa obra aqui, ó. Thomas Sowell é economista de formação, mas ao longo dos anos ampliou seu leque de interesses e alcançou a prática de uma economia que quase passa a ser uma disciplina das ciências humanas, pois dialoga muito com as ciências sociais, a filosofia e a psicologia. Neste livro, Fernando Amed apresenta ao leitor uma das principais facetas de Sowell, a do intelectual empenhado em mostrar as visões filosóficas que formam boa parte do debate moral, político, econômico e psicológico no Ocidente. A escolha da obra Conflito de Visões como objeto de estudo aqui é excelente para o melhor entendimento das ideias daqueles que veem o homem como um agente autônomo de si mesmo, encontrando soluções para os seus problemas numa rota de autossuperação crescente, e daqueles que o veem como alguém que enfrenta contradições e luta contra si mesmo a fim de viver um pouco melhor consigo e com seu semelhante. Há um certo espírito da América no que diz respeito à liberdade de expressão e opinião, bem como a aceitação da necessidade de participação no debate público de ideias, perpassa toda a produção do autor. Talvez então seja essa a principal qualidade de Thomas Sowell. Ele soube personificar e aproveitar as oportunidades no espaço acadêmico que se vale da perspectiva de acolher e proteger a liberdade e conhecer o que bem se entender. Como ex-cabo dos Marines norte-americanos, o autor parece então ter encontrado um local privilegiado para se estabelecer como um franco atirador. Como destituí-lo de suas opiniões, se elas são embasadas em fontes apoiadas em uma imensa consulta documental e estruturadas no interior do domínio da dialética cética? Ou seja, se o tema que nos interessa do ponto de vista das pesquisas acadêmicas somente pode ser tomado a partir daqueles que pensam como nós, que tipo de conhecimento vamos adquirir? É por esses motivos que a leitura da obra de Sowell deve funcionar como um anticorpo frente aos dogmatismos tão prejudiciais ao conhecimento. Mas diga-se que o encaminhamento do percurso de dúvidas por parte de Thomas Sowell pode vir a incomodar os espíritos mais sensíveis ou aqueles que se acostumaram ao ceticismo mais controlado, que termina somente por justificar aquilo que gostaríamos que existisse ou funcionasse. Em Sowell, toma-se contato com a crítica mais cristalina e empírica a respeito de temas delicados e que se estabelecem de modo consensual na reflexão intelectual, bem como na mídia. De certa forma, o convite à reflexão que Sowell nos faz pode trazer incômodos, em especial aqueles típicos percebidos por quem, ao longo da história, ousou-se arriscar a pensar de modo original e contracorrente de uma unanimidade que graça pelo Ocidente nesses tempos contemporâneos insensados pela postura politicamente correta do Fernando Amed. Ele é doutor em História pela USP, seus principais objetos de estudo são historiografia, teoria da história e sociabilidade intelectual. Dedica-se também às poéticas visuais, em especial à história e teoria da arte. Mantém vínculos mais ampliados entre esses temas, passando então pelo contemporâneo e propondo diálogos entre filosofia, história, arte e literatura, sob um recorte liberal conservador. Autor de livros e artigos especializados, é professor da FAAP, da Faculdade de Belas Artes de São Paulo e do MIS. As obras de Thomas Sowell editadas pela Realizações, Os Intelectuais e a Sociedade, Conflito de Visões, Origens Ideológicas das Lutas Políticas. O centro do livro do historiador Fernando Amed é a tese conhecida de Sowell de que o Ocidente tem duas grandes visões filosóficas do ser humano e de que essas duas visões não convivem bem uma com a outra. Daí o título da obra é estudado aqui a fundo, Conflito de Visões, na qual Thomas Sowell apresenta o que ele chama de visão restrita e visão irrestrita. A visão restrita é marcada por uma ideia de natureza humana, bastante marcada pela teologia cristã do pecado original, mas que independe dela, segundo a qual o progresso moral humano é restrito devido aos conflitos internos a essa natureza humana, sendo esses conflitos intermináveis e insolúveis, ainda que sempre enfrentados pelas forças da cultura e da civilização. Essa visão restrita não implica uma miséria eterna do homem, mas sim que nunca atingiremos a perfectibilidade típica da visão irrestrita da natureza humana. E o que é essa visão irrestrita? Enquanto os defensores da visão restrita, entre eles o próprio Sowell, entende que a vida da humanidade é a lida constante com as contradições morais, políticas, econômicas e psicológicas do homem, os defensores da visão restrita, como Rousseau e Marx, entre outros, creem na capacidade racional do homem em acumular cada vez mais melhores soluções para os problemas humanos numa rota de autossuperação crescente. Enquanto a visão restrita deságua num cuidado com a natureza humana devido à sua fragilidade estrutural, a visão irrestrita vê a condição humana como um objeto racionalizável e fadado ao sucesso.
Essa visão mimetiza uma época do heroísmo, do progresso infinito do homem. A ideia de perfectibilidade em si, nossa senhora, cara. Agora eu achava até o Thomas Sowell massa, cara, mas essa visão dele sobre a esquerda, Rousseau, Marx é completamente pueril, fraquíssima. Cara, quanto mais eu leio a galera da direita, mais eu me espanto com o baixo cabedal intelectual dessa galera, desse povo. E se encontra em casa na experiência moderna vista como engenharia social crescente para a felicidade. Já a visão restrita parece mais um drama trágico em que o homem se bate continuamente como um Sísifo eterno contra seus próprios limites e desencontros. Isso aqui que está na visão, que ele chama de restrita, que seria da esquerda, cara. O cara não leu, não sabe. Os caras... E faz sucesso porque começa a falar abobrinha, metendo pau, e uma visão completamente rasa e superficial da esquerda do progressismo. Claro que tem também dentro dos progressistas, mas tem também dentro uma visão meio que restrita de que a graça divina, por exemplo, pode levar a humanidade, né, à superação dos seus problemas. Talvez não aqui, mas no mundo posterior, mas aqui com a santidade, se buscar conservar os valores da sociedade será um pouco melhor. Então, cara, é uma visão completamente pueril, coisa de criança, de quem está começando a ler agora. Filosofia, essa galera. É evidente o conflito entre as duas visões. A visão política é muito mais complexa do que isso, cara. Eles falsificam a história e as teorias dos adversários, né? Criam espantalhos para poder se dar bem em cima deles. A política decorrente dessas duas visões é incompatível em grande medida porque parte de pressupostos excludentes. Enquanto a restrita vê o homem como um agente autônomo de si mesmo, a restrita o vê como alguém que luta contra si mesmo a fim de viver um pouco melhor consigo e com o seu semelhante. Para Sowell, o pecado máximo da maior parte dos intelectuais é crer nessa racionalidade sistêmica e restrita, o que faz deles uma casta que se vê como ungida. Claro que tem isso também, mas grande parte dos intelectuais de esquerda são bem pessimistas, cara. Os intelectuais ungidos seriam os únicos capazes de salvar o homem. Tem muitos que não acreditam nessa possibilidade, não. Dentro da esquerda, dentro dos... Já os partidários da visão restrita preferem conceitos como imaginação moral, né? Acreditam que o drama é a casa do homem e nunca será diferente. Tem a galera da esquerda que vê nessa perspectiva o existencialismo, que é a parte que considera de esquerda, do Sartre, por exemplo, vê isso, né? Esse drama da existência humana, o Albert Camus, né, o Henri Bergson, cara. Mas nem tudo são trevas nessa condição, porque os homens desenvolveram ao longo dos séculos uma rede muitas vezes invisível de conhecimentos e procedimentos práticos para lidar com sua própria humanidade, perdida em infinitas contradições. O erro da visão irrestrita é a sua excessiva autoconfiança. Não existe não, cara. Só de alguns retardados também da esquerda que são tão retardados como você, Thomas Sowell. O valor supremo da visão restrita é a humildade diante de uma redenção impossível. Vamos às notas biográficas. A produção intelectual do norte-americano Thomas Sowell, nascido em 30 de junho de 1930, pode ser vista como muito significativa, em especial pela sua dedicação em relação à inserção no debate público que ainda teima por permanecer na América. Acima das características da produção reflexiva de Sowell é a persistência em se voltar para a análise de temas que se forjam como unanimidades. Isso aqui eu concordo, né, de quebrar essas unanimidades, principalmente a da esquerda, que domina em grande parte os departamentos de ciências humanas das universidades. Seja nos departamentos de humanidades das principais universidades norte-americanas, seja na mídia propriamente dita. Sua obra cobre um amplo espectro e seus livros podem figurar nas bibliografias de cursos universitários, tais como Economia, Filosofia, História, Direito ou Comunicação. Espere-se o contato com um tipo de alusões que não se encontram cotidianamente à nossa disposição, uma vez que o ímpeto investigativo do autor o faz buscar as raízes daquilo que normalmente vem oferecer uma base consensual. A leitura de seus textos pode habilitar o leitor ao reconhecimento de aspectos não percebidos e que costumeiramente não são levados em consideração nas polêmicas que surgem no cotidiano sobre uma miríade de assuntos. Sua base de pesquisa se destaca pela amplitude, assim como sua volúpia em checar os juízos que normalmente são aceitos por conta de sua platitude ou beleza estética. Isso me lembra o período em que eu era católico, frequentava, mas não conhecia nada do catolicismo, né? Comecei a fazer catequese, primeira comunhão, mas já velho, com 17, 18 anos de idade.
E lembro que eu comecei a me converter lendo coisas de Testemunhos de Jeová. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ver que tinha conflitos ali. Os Testemunhos de Jeová denunciavam um monte de coisa que era crença católica. Mas só que eu fui ler o que os católicos, como os católicos se defendiam em relação a isso. Porque tem a defesa dos católicos. A mesma coisa acontece, muita gente da direita, virou a direita sem ler direito a galera da esquerda, sem ver as respostas, sem ver a complexidade do pensamento da esquerda. Assim como também muita gente da direita virou a esquerda sem ler e sem entender e compreender a complexidade. Tem gente boa. Não essa galera que está fazendo sucesso, Thomas Sowell tem algumas questões, alguns pontos específicos em Thomas Sowell que são bem interessantes. Algumas críticas dele à esquerda são bem fundamentadas, assim como a Ayn Rand, uma galera aí, o Hayek, mas muito superficiais quando tratam dos autores que eles querem bater de frente, querem se mostrar como superiores, Então a mesma coisa acontecia, cara. Eu vi muita gente mudando, se convertendo do catolicismo para as igrejas evangélicas, mas sem conhecer o catolicismo, pela pregação dos pastores evangélicos. A mesma coisa acontece com a mudança de posição ideológica e tem funcionado como uma religião, a religião política, cara. Eu vou escrever algo sobre esse assunto um dia através da minha própria experiência pessoal. Então, sua base de pesquisa se destaca pela amplitude, assim como pela volúpia em checar os juízos que normalmente são aceitos por conta de sua platitude e beleza estética. Os leitores brasileiros, no entanto, deverão levar alguns aspectos em consideração quanto à leitura dos escritos de Sowell. Professor de economia em várias universidades, como Cornell, UCLA, Amherst, entre outras, além de trabalhar no Instituto Hoover da Universidade de Stanford, Sowell se destaca por ser o que chamamos de scholar. A sua produção de livros, que abrange vários títulos, bem como artigos para periódicos acadêmicos, além da grande mídia propriamente dita, Wall Street Journal, Forbes e Fortune, o credencia como um intelectual influente no cenário norte-americano. Trata-se então da permanência de um pensador que estabelece reflexões que ecoam não somente no meio acadêmico. As injunções de Sowell mantêm a dimensão da participação intelectual no debate público, o que é uma tradição norte-americana, ao menos desde as lutas pela independência. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo outro. Passe por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.